Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, presentes em nosso santuário diocesano Nossa Senhora das Dores, queridos irmãos e irmãs, celebrando conosco este dia festivo através das redes sociais. Percorremos ao longo dos últimos dias um caminho com Jesus Cristo. Alguns caminham conosco desde a quarta-feira de cinzas, outros foram chegando no decorrer da quaresma, outros se aproximaram nos últimos 15 dias, no início do setenário e mais intensamente nesta Semana Santa. Que caminho profundo e bonito tivemos oportunidade de fazer com o Senhor, a cada dia relendo a nossa vida, a nossa história, procurando perceber aquelas coisas que nós precisamos revitalizar em nós, modificar em nós, para que a Páscoa aconteça no nosso coração. Nós não podemos nunca nos esquecer que Páscoa significa passagem. O Senhor passa por nós, mas nós também passamos por Ele. E ao longo desses últimos dias nós falávamos muito de mergulhar no mistério. E a cada dia nós tivemos oportunidade de mergulhar neste grande mistério da fé, neste grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E hoje esse nosso mergulho é um mergulho mais profundo. Nesta vigília pascal, a mãe de todas as celebrações da Igreja, nós percorremos, com as leituras que nós ouvimos, toda a história da salvação. Nós fomos lá no livro de Gênesis, revimos que fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Lá no princípio de tudo Deus já estava. Depois vimos que nosso Deus é um Deus valente, é um Deus guerreiro, um Deus que caminha sempre do nosso lado e abre as águas do Mar Vermelho, quando muitas vezes nós pensamos que vamos afogar e nos naufragar. Ele está conosco e nos ajuda a vencer as batalhas. Depois, com esse convite bonito do profeta Isaías, fomos convidados na terceira leitura a caminhar apressadamente para beber das águas do manancial da salvação, que é o próprio Cristo. E com Paulo, na quarta leitura, nós lembramos que vivos ou mortos nós pertencemos ao Senhor, que através da ressurreição de Jesus a nossa vida adquire uma nova esperança. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Papa Francisco, meditando sobre esse dia de hoje, fala: levantemos o olhar, abramo-nos à esperança de Deus, entremos nós também na Páscoa do Senhor. É preciso que nós entremos na Páscoa de Jesus. Muitas vezes, por causa das angústias, dos problemas, das dificuldades da vida, nós ficamos com o olhar cabisbaixo. E se nós olharmos para baixo, nós não seremos capazes de olhar as coisas do alto. Por isso é importante que nós levantemos o nosso olhar para contemplar esses rastros da presença do ressuscitado, espalhados por toda parte, na nossa vida, na criação, neste universo de Deus. Há tanta coisa que pode ofuscar a nossa vida: a tristeza, o desânimo, a desesperança, o cansaço, a descrença, mas a Páscoa é sempre oportunidade para levantar o olhar. Jesus ressuscitou e nos ensina a ter um novo olhar para tudo e para todos. Meus irmãos e minhas irmãs, a partir de segunda-feira, a nossa vida volta ao normal. Os boletos vão continuar chegando, as pessoas vão continuar nos criticando, nós vamos enfrentar muitos desafios, muitos problemas, tudo vai ser como antes da Semana Santa. Mas nós é que seremos diferentes. Nós vamos olhar para todas essas coisas
com um novo olhar, com o olhar do Cristo ressuscitado. E é através deste novo olhar, deste olhar cheio de esperança, de vida, é que nós somos chamados a viver os desafios da nossa vida. Jesus fala que Ele nos espera na Galileia. Sabe onde é a Galileia? A Galileia é a sua casa, a Galileia é o seu trabalho, a Galileia é a nossa comunidade. É no cotidiano da nossa vida, no dia a dia, no trivial, no corriqueiro, que nós vivemos o nosso encontro mais profundo com Jesus Cristo. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Então, por isso, nós precisamos estar atentos para não ter medo. Os discípulos também viveram essa experiência de procurar ter um novo olhar. Eles estavam com medo, eles estavam apreensivos, fugindo, correndo apressados, como a gente teve que correr ontem da chuva na procissão. Muitas vezes o medo faz a gente correr, mas Jesus quer que a gente corra é para anunciar a sua presença, a sua alegria, para anunciar o Evangelho. Para isso nós precisamos ter pressa, para isso nós precisamos perder o medo. E aí quando as mulheres chegaram, viram o túmulo vazio, os lençóis dobrados, pensaram, o que será que aconteceu? No primeiro momento elas não entenderam a mensagem do anjo, mas foi preciso que elas tivessem esse novo olhar, para que o medo cedesse à admiração. Mas era difícil entender e digerir todas aquelas coisas. Este mistério é muito grande também para ser contemplado por nós. E aí, pensando em tudo isso, eu lembrei de uma história que a Lília me contou outro dia e que depois eu descobri que é do Eduardo Galeano. Dizem que um menino tinha muita vontade de conhecer o mar. E ele falava tanto em conhecer o mar que um dia o seu pai resolveu dar-lhe esse presente. Levou o menino, seu garotinho de 5, 6 anos, para conhecer o mar. Eles tiveram que andar por muitos quilômetros, porque a casa deles ficava muito distante do mar. Depois de muitas horas de viagem, a apreensão do menino foi aumentando cada vez mais. E aí eles chegaram, já conseguiam ver as dunas de areia, e o mar estava logo após aquelas dunas. Tiveram que caminhar mais um pouco, e quando chegaram diante do mar, o menino ficou mudo, se calou. O pai ficou muito preocupado, porque sabia que aquele era o sonho dele, conhecer o mar. E o pai perguntou para ele, meu filho, o que aconteceu? Você não queria tanto conhecer o mar? O mar está aí, na sua frente. O menino, tremendo, gaguejando, segurou as mãos do pai e disse, pai, me ajuda a olhar, me ajuda a olhar. É isso que nós podemos pedir para Jesus nessa noite. É isso talvez que Maria Madalena e aquelas outras mulheres falaram quando viram o túmulo vazio, aberto, os lençóis dobrados. Me ajuda a olhar. Com as nossas mãos segurando as mãos de Jesus, nós podemos pedir para Ele, Jesus, me ajuda a olhar. Nos ajuda a compreender esse mistério. E eu convido a vocês a rezarem comigo essa pequena prece que escrevi pensando nessa história e nesse mistério que nós celebramos. Nós somos como esse garotinho, pedindo a Jesus para nos ajudar a olhar e contemplar que Ele é o Cristo crucificado, ressuscitado. Ajuda-nos a olhar, Senhor. Ajuda-nos a ver além das aparências e conseguirmos vislumbrar os rastros de Tua presença espalhados por todo o canto.
Ajuda-nos a olhar, Jesus, e a vivermos nosso encontro contigo em cada Eucaristia que participamos. Ajuda-nos a olhar, Jesus, e inspira-nos a enxergar a vida e o mundo com olhos repletos de esperança. Ajuda-nos a olhar as pessoas, Jesus, com olhos cheios de misericórdia e compaixão, e conseguirmos perceber o que cada pessoa possui de melhor. Ajuda-nos a olhar, Jesus, para nós próprios e descobrirmos nossas capacidades, há muito tempo escondidas ou guardadas. Por fim, Jesus, ajuda-nos a olhar para o sepulcro vazio e mergulharmos intensamente no mistério do seu amor, para que possamos proclamar que verdadeiramente ressuscitastes e que tu esperas por nós, para que saiamos novamente depressa, para anunciar e cantar o Aleluia da Páscoa. Amém. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomarmos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Amém.